24 de Lucas, glórias a Deus, o versículo 1 a seguir. Nós estaremos uma passagem aqui rapidamente, para a glória de Deus. Daqui a pouco estaremos ceiando com o Senhor. Lucas capítulo 24, do versículo 1 a seguir. Aleluia. Lucas capítulo 24 e o versículo 1 a seguir. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto sagrado: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Versículo 3: entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Estava lendo hoje essa palavra, e o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre essa passagem, que nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos o quanto o Senhor Jesus tem feito pela minha vida e pela tua vida. E eu louvo o Senhor porque Ele foi o homem mais corajoso da face da terra, por ter dado a sua vida pela nossa vida. Um homem que andou, perambulou sobre essa terra, que conheceu as limitações minha e a sua limitação. Esse homem chamado Jesus, esse que a Bíblia nos diz que se despiu da sua glória, desceu do céu e veio até essa terra em forma de homem. Ali foi criado, uma criança, se formou, cresceu e começou a pregar o Evangelho. Começou a mudar a história da humanidade através da sua vida, da sua palavra que ele pregava. E nós começamos a entender e começar a ver o quão grande era maravilhoso a presença de Jesus sobre essa terra. Porque se não fosse Jesus, irmãos, eu e você não estaríamos aqui reunidos hoje. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui em hipótese alguma. Onde estaria eu e você neste momento, se não fosse o sacrifício de Jesus? Então nós louvamos a Deus porque Ele teve a coragem de descer sobre essa terra, teve a coragem de renunciar ao céu, de renunciar aos anjos que ali estavam, que o serviam, de renunciar à glória do Pai que ali estava juntamente com ele, para ter essa decisão de vir a essa terra, para olhar para a humanidade cheia de maldade, cheia de pecado, uma humanidade que estava distante de Deus, distante aos olhos do Senhor, uma humanidade que desde o jardim do Éden se afastou, destituiu da glória de Deus, a humanidade que preferiu ao pecado do que o Criador, a humanidade que preferiu fazer a vontade da sua carne do que a vontade do Espírito, o homem que preferiu ouvir a voz de alguém que ali estava do seu lado, que era para ser a sua disjuntora, a sua ajudadora, mas ali ajudou a condenar o homem. O homem não teve autonomia de brecar aquela mulher naquele momento, mas preferiu ouvir a sua voz, porque o pecado não estava só no coração da mulher. Entenda bem, o pecado estava no coração dele também, porque ele desejava comer do fruto proibido. E o Senhor, irmãos, Ele dá a liberdade para mim e para você escolher o que nós queremos fazer para a nossa vida. O Senhor dá a liberdade que nós queremos escolher para o nosso caminho, para o nosso futuro. O Senhor dá liberdade para cada um de nós. Por isso que nós servimos esse Deus. É um Deus que não é carrasco. Um Deus que no mundo aí fora alguém prega, uma meia dúzia de pessoas pregam que esse Deus é um Deus carrasco. Se você não fazer a vontade dele, Ele vai te mandar você para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno, pelo contrário. O homem, ele anda para o inferno com seus próprios pés, por causa da desobediência. O homem esquece do que Deus deu os dois caminhos, a bênção e a maldição. Aí Deus dá a condição para o homem. Você escolhe a bênção, você vai ser abençoado, você me servir, você me glorificar, você andar pelos meus preceitos, meus caminhos, você vai ser bem-aventurado entre as nações, entre os homens, entre sua família, entre a humanidade, entre a sua rua, a sua casa, você vai ser bem-aventurado. Mas aquele que prefere o caminho ruim, o Senhor também fala: tudo bem, não tem problema, vou dar uma condição para você também, para o caminho ruim. Se você quiser andar pelo caminho ruim, da desobediência, você vai andar. Eu não vou te segurar você. Você tem liberdade, você escolheu o que você bem entender. Só que eu vou deixar bem avisado que o caminho da perdição é esse aí. O caminho da tua escolha, dos teus preceitos, a sua mente, o seu coração para você seguir, você vai andar por caminhos tortuosos. Você vai pecar, você vai estar distante de mim, você vai estar distante da minha presença, da minha glória. Você não está nos meus braços, porque você escolheu a se separar de mim. Você se escolheu a se distanciar da minha presença. É isso que o Senhor deu a condição. E além do mais, quando você partir daqui para a eternidade, você vai ver que realmente a tua recompensa
porque você partiu sem a minha presença. Mas é desejo do coração do Senhor? Jamais. A Bíblia nos diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas infelizmente o homem, pela sua desobediência, o homem olha para o pecado e deseja e mantém o pecado no coração. Ele tem a escolha dele: eu vou andar no caminho do Senhor ou eu vou andar na perdição. Aí o Senhor olhou para a humanidade e viu que não tinha ninguém para morrer pelo homem, pela mulher. Não tinha ninguém nessa terra justo para morrer pela humanidade. E o seu filho se ofereceu, ali estava: pai, estou aqui, tudo bem, filho, então você desce lá e faz a diferença. E o Senhor veio para mudar essa história. Então o Senhor deu esse caminho para nós caminharmos com Ele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai subir ao céu se não for através de Jesus. Aleluia! Aleluia! Por quê, pastor? Porque o Senhor, Ele veio fazer um sacrifício de sangue, um sacrifício para dar a sua própria vida, um sacrifício de sangue. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Ele sofreu as perseguições que eu e você não aguentaria sofrer. Ele sofreu as calúnias que eu e você não suportaríamos sofrer. Ele sofreu o xingamento que eu e você não suportaria sofrer. Ele sofreu as ações que eu e você não suportaria sofrer. Esse chama Jesus, irmãos. É aquele que veio dar a sua vida pela nossa vida. E agora eu faço uma pergunta para mim e para você: o que é que nós estamos dando em troca a esse Deus? O que é que nós estamos oferecendo para Ele pelo que Ele ofereceu pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa dignidade de estar aqui vestido, trajado, abençoado, com o nome escrito no livro da vida? O que é que nós estamos oferecendo para o Senhor dos Senhores? O que é que nós estamos sendo grato a Deus pelo que Ele fez e faz e há de fazer sobre a minha vida, a tua vida? Aleluia! Esse Deus, irmãos, Ele deu a sua vida pela nossa. A Bíblia nos diz que quando Ele desceu as águas batismais, ali que o que Ele fez? Ele saiu dali, o Espírito de Deus conduziu Ele até o deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia nos diz que Ele não hesitou, Ele obedeceu a voz do Espírito, Ele foi conduzido, porque Ele sabia que Ele ia passar por dificuldade lá naquele deserto, porque Ele sabia que eu e você iríamos passar por essa dificuldade. Eu e você iríamos sofrer um dia, eu e você iríamos sofrer perseguições, tentações, mas Ele, no corpo humano, Ele disse através da sua vida, pelo texto sagrado, que através do sacrifício dele, pela oferta que Ele deu, pela oferta dele sobre a minha vida e a tua vida, eu e você somos capazes de vencer o pecado na carne também, porque Jesus, através do teu Santo Espírito que nos enviou a cada um de nós, não nos deixará órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas não vou abandonar vocês. É isso que Ele estava dizendo: eu não vou abandonar vocês, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador para estar ajudando vocês. Esse vai consolar você no dia da angústia, esse vai consolar você no dia do desespero, esse vai consolar você no dia da solidão. Ah, pastor, mas ninguém consegue me entender. Mas Ele te entende, Ele te ouve. Eu não consigo te ouvir com oração, mas Ele te ouve. Ele conhece a tua alma, Ele conhece o teu espírito, Ele conhece quando você está no quarto, gemendo, chorando sozinho, você está sozinha, no canto onde você estiver. O Senhor conhece o teu clamor, Ele conhece o gemido do seu coração. Aleluia! Por isso que Ele veio a essa terra, por isso que Ele veio quebrar a maldição que estava sobre a minha vida, a tua vida, sobre toda essa humanidade. Por isso que Ele veio dar vida e vida com abundância. Por isso que Ele veio renunciar tudo aquilo que Ele tinha no céu para vir a essa terra, para saber que ia sofrer. Jesus sabia todos os momentos que Ele ia sofrer. Tanto é que quando nós olhamos para o Getsemane, Jesus ali estava sofrendo, agonizando ali, orando ao Senhor, e pela sua parte humana disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Como homem, Ele clamou ao Senhor. Como homem, Ele se olhava e sabia que Ele estaria sofrendo. E os demônios ali, eu começo a fazer uma analogia minha, que os demônios ali estavam ao redor dele ali, e Jesus vendo, porque Ele estava na forma humana, mas Ele também é Deus. Ele sabia que Ele estaria sofrendo, e os demônios ali pulando, festejando: vamos matá-lo, vamos destruí-lo, é agora que nós vamos vencê-lo. E Jesus ali estava se oferecendo. Ele ofereceu a sua vida pela minha vida e pela tua vida. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Ele deu a sua vida pelo sacrifício de toda a humanidade. Aleluia! Jesus decidiu morrer por mim e por você. Alguém fala: ah, Senhor, mas o Senhor é Deus. Sim, Ele era Deus e continua sendo Deus, mas Ele era homem como eu e você.
suas dores, Jesus sofreu as suas dores. As perseguições, ele sofreu as suas perseguições, muito mais. E ele disse: olha, eu venci na carne, e tanto é como eu venci, eu vou dar poder e graça para vocês vencerem também. Aleluia. Porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele estava dizendo: não desanime pelas perseguições, não desanime pelas pedradas que vocês vão tomar, não desanime pela fúria de Satanás sobre a vida de vocês. Não desanime, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês vão vencer também, porque eu estou com vocês todos os dias, até a fundação dos tempos, até o final dos tempos eu estarei com vocês todos os dias. Jesus diz: é todos os dias, todos os dias ele está conosco. E amado caras, todos os dias que nós clamamos o Senhor, ele está conosco. Ah, meu Deus, tem um momento difícil na minha vida, na tua vida, que ninguém consegue te entender. Aleluia. Mas Jesus, ele conhece a tua alma, ele conhece o teu coração, ele sabe e fala para você: olha, caminhe mais um pouquinho de tempo, creia mais um pouquinho de tempo, ande mais uma milha, 2 milhas, 3 milhas, se você andou uma, ande 2, porque não vos deixarei só. Aleluia. Que mandais, Sé, eu sinto bem na sua Sé. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Caminhe com ele, ande de mãos dadas com ele, vai para o trabalho com ele, levante-se com ele, deite-se com ele. Sabe que ele está com você todos os dias. Nós não estamos só. Quantos creem, glorifica a Deus essa noite? Deus não nos abandonou em hipótese alguma. Ele sabe que você precisa. Ele somente quer que você clame a ele. Ele somente quer que eu e você clamamos a ele. Porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ele foi entregue nas mãos dos pecadores, para ser açoitado, para ser esmagado, a sua carne ferida, para ser humilhado. E aqueles que batiam no peito: Jesus, ó, o dia que o Senhor for para a morte, se o Senhor morrer, também vou junto. Se o Senhor for preso, também vou preso com o Senhor. Só que quando chegou o momento que pegaram e prenderam ele, a primeira coisa que eles fizeram: correram, se esconderam. E hoje não é diferente. Às vezes nós estamos aqui na igreja, clamamos ao Senhor, glorificamos a Ele, levantamos a nossa voz ao Senhor. Só que quando vem a adversidade sobre a nossa vida, nós esquecemos que tem o Senhor, que Ele rege a nossa vida todos os dias. Nós nos acovardamos. O Espírito de Deus não pregue, nós não pregamos. Tem alguém que prega. O presbítero Júnior estava dizendo uma palavra aqui, irmãos: é para eu e você pregar. Não é para outra, é para eu e você pregar a palavra. Não temos que esperar por ninguém. Prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque se eu e você não pregar, as pedras clamarão ao Senhor. Nós temos que pregar. Isso não é uma escolha minha, não é escolha tua. Nós temos que pregar a palavra. Jesus disse: olha, nessa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: e quem crê será batizado, e quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E aonde está essa fé? Que nós colocamos somente nas Escrituras, somente aqui. Só que nós não exercemos essa função que o Senhor mandou cada um de nós. Nós esquecemos de pregar a palavra. Temos alguém que tem a oportunidade de estar com sede de ouvir a palavra do Senhor. Nós nos acovardamos, às vezes dentro da nossa própria casa. Deixamos de pregar o evangelho, deixamos de falar da salvação para aqueles que estão gritando, a alma gemendo, e nós nos acovardamos em pregar o evangelho. Que calaia só. Aleluia. Jesus nos deu autonomia, autoridade. Olha, vai, pregue. Pregue, porque eu vou estar contigo. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar falando através da sua boca. Nós temos que ser mais corajosos, irmãos. Temos que ter mais ousadia. Pedir para Deus: eu quero ser ousado, usado e ousado nas suas mãos. A ousadia em nós entrarmos e sairmos em qualquer lugar, em pregarmos o evangelho e falar da justiça. Mas para que isso aconteça, nós temos que primeiramente buscar a face do Senhor, deixar de preguiça e buscar a oração, clamor a Deus, falar com o Senhor, buscar a presença dEle, deixar o Espírito
Porque quando nós pegamos esse microfone aqui, todo mundo tem razão, todo mundo quer pregar com autoridade, todo mundo quer falar, mas a hora de exercer aquilo que nós pegamos aqui, nos acovardamos e não dissemos o que é para ser falado aí fora. E quantas vidas aqui do inferno nos pés, morrendo do teu lado, querendo Jesus, e você tem se acovardado em pregar o Evangelho. Que bobagem! Nós nos acovardamos em pregar a palavra do Senhor. Nós nos acovardamos em falar do amor do Senhor. Porque a coisa mais fácil é eu pegar o microfone aqui e falar alguma coisa. Mas quando nós estamos lá fora, que aí eu quero ver o pregador de Evangelho. Aí eu quero ver o testemunho do crente aí fora. E nós falarmos do amor do Senhor aqui e viverem lá fora. Porque nós temos que viver a palavra do Senhor. Nós temos que pregar a palavra de Cristo. Porque Jesus veio para nos encorajar. Ele veio para nos dar a vitória. E através dessa vitória que nós temos por obrigação é falar do amor dele, é falar da justiça dele, é falar da grandeza dele, porque muitas pessoas precisam ouvir de Jesus. Pessoas precisam ouvir Jesus da sua boca, da minha boca. Nós não estamos aqui por passagem, irmão. Não somos merecedores de estarmos aqui na casa do Pai. Não somos não. Se tem alguém que fala, eu sou merecedor de estar aqui, meu nome está escrito no livro da vida, tá bom. Não, você está totalmente enganado. Nós não somos dignos de estarmos aqui. Mas a graça de Deus, é a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E às vezes alguém bate no peito e diz que é melhor que os outros. Não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui porque Jesus nos alcançou. Porque se nós deixarmos essa palavra e fazermos a vontade da nossa carne, todos nós iremos ser os mais miseráveis possível aí fora. Abandonamos a fé, deixamos o cristianismo de lado, vamos viver. Eu sou jovem, eu quero viver ainda. Eu tenho muito chão pela frente, engano nosso. Porque nós somos aqui hoje, daqui um minuto eu não sei onde estarei. Oxalá que Jesus viesse agora buscar a sua noiva, que ele pudesse buscar eu e você agora. Ah, pastor, mas a minha família, o problema vai ser deles, irmãos. Porque todos ouviram o Evangelho, todos estão ouvindo a palavra de Deus. E se eu e você não se cuidar, se eu e você não se cuidar, nós ficaremos também. Aleluia. Porque às vezes nós pregamos tanto santidade, não vivemos a santidade. Falamos tanto do amor, mas nós não vivemos o amor. E aí, Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar. Ele conhece a nossa voz. Ele conhece quando nós despertamos, ele conhece. Como o filho conhece a voz do Senhor, como a mãe conhece a voz do seu filho quando acorda, quando chama. O Senhor, ele conhece a tua voz. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e nós falamos, Pai, perdoa os meus pecados, eu estou aqui. E o Senhor fala conosco, olha, eu estou te ouvindo. Pode falar, eu quero te ouvir mais. Eu quero ouvir mais a tua voz, eu quero sentir você mais perto de mim. Aleluia. Porque quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ele morreu por nós. Ele deu a sua vida. Aí a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Jesus ali estava. Alguém se levanta nas madrugadas. Vamos lá dar uma olhada no túmulo do Mestre. Vamos lá ver onde ele estava lá. Vamos lá cuidar do seu corpo. O nosso Mestre nos deixou, pegaram, mataram, crucificaram ele. Estavam todos ali destruídos fisicamente, espiritualmente dizendo, emocionalmente destruídos. As mulheres tomaram a frente, como sempre as mulheres. Corre até o túmulo do Mestre. Chega lá, se depara, a pedra estava removida do lugar, já não estava mais. A pedra estava removida. Olharam assustadas, olharam para dentro e não viram o corpo do Mestre. Onde está o corpo do Salvador? Onde está o nosso Mestre? Todas desesperadas olharam para umas e se perguntaram, cadê ele? Cadê o nosso Senhor que foi aqui, morto aqui, e colocaram ele aqui dentro? Aí a Bíblia diz que lá fora, alguém estando do lado de fora, e elas estavam perplexas a respeito, eis que lhe apareceram dois varões em vestes resplandecentes, vestes brancas, que ali estavam brilhosas, lustrosas ali por causa da glória de Deus que ali estavam. Aqueles varões olharam para elas, e elas estavam ali, e disse para elas assim, ficando elas atemorizadas, e abaixando o rosto ao chão, eles lhe disseram, por que buscai entre os mortos aquele que vive?
Aleluia. Aqueles homens olhavam para elas e elas atemorizadas, desanimadas, porque estavam com medo, e já olhavam, já não via mais o corpo do mestre ali. Abaixa-se a cabeça quando vê aqueles homens que ali estavam. E aí eles dizem: por que vocês estão buscando aquele que não está aqui? Ele está vivo, aquele que já não está no meio dos mortos mais, ele ressuscitou. Eles estavam dizendo isso, eles diziam: ele ressuscitou, porque vocês estão buscando ele no meio dos mortos. Aleluia. E a Bíblia diz que elas estavam, né? Aí ele diz assim no versículo 6: ele não está mais aqui, mas ressurgiu, ou seja, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. O anjo ali estava dizendo para elas: olha, vocês lembram do que ele falou para vocês? Lembram do que ele pregou para vocês? Lembram das vidas que ele salvou, através do que ele falava, do que ele pregava, da ressurreição dos mortos, das pessoas que ele pregava, dos coxos que ele andava, os cegos que enxergavam? Vocês estão lembrando disso? Vocês esqueceram tudo isso? E ele diz aqui: ele não está aqui, mas ressurgiu. Aí diz: lembrai-vos o que ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem esteja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscite. O desespero era tão grande que não conseguiu raciocinar, não conseguiu pensar. Mas o anjo veio lá para esclarecer isso. E eu trago para os dias de hoje, para a minha vida e para a tua vida, no momento de desespero, para nós não ficarmos desesperados aí, não, atônitos com o que a gente vê nas televisões, ou o que a gente vê pela internet, não. Nós temos que lembrar do que Jesus deu a promessa para nós. Essa função do anjo eu trago para o Espírito de Deus sobre a minha vida e a tua vida, que é a função do Espírito do Senhor, nos lembrar. Lembra da promessa dele, que ele não vos deixarei órfão, mas eu estarei com vocês todos os dias. Lembra? Porque quando vocês partirem daqui para a eternidade, para outra vida, uma vida vindoura, essa vida será eterna, essa vida será vida de bênção, essa vida será vida de vitória, essa vida será eternamente, e vocês estarão com ele, e eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia. E Jesus fala conosco, com os nossos corações. E é interessante que quando elas correm, elas vão falar com os discípulos. Os discípulos, nem eles se lembraram. No versículo 11 diz assim: parecia-lhe que com o delírio que elas estavam, né? As palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, ali estavam os 11. Por que 11? Porque um tinha se suicidado. Um tinha se suicidado, um covarde. Se covardou, entregou o mestre, depois por 30 moedas de prata, depois foi lá e tirou sua própria vida. E quantas pessoas não fazem isso? Traia a confiança de Cristo, traia o amor do Senhor, por nada. Eu digo nada. Às vezes por um copo de cerveja, uma cheirada, uma ficada, uma noite. Traiu Jesus. Esquece do que ele fez pela nossa vida, esquece pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Versículo 12: mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado consigo o que lhe havia concedido. Nem Pedro estava acreditando. Aquele Pedro que jurava estar do lado de Jesus, aquele Pedro que jurava: Senhor, eu vou estar contigo, porque deve é. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Ah, Senhor, eu vou estar contigo até o fim. Na primeira batalha nós nos acovardamos, esquecemos de glorificar o Senhor, esquecemos de vir à igreja, deixamos de vir adorar e glorificar aquele que deu a sua vida pela nossa, esquecemos do sacrifício dele na cruz do Calvário, porque se não fosse Jesus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós não estaremos aqui, irmãos. É o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Esquecemos de abrir a nossa boca e dar glórias ao Senhor, porque a Ele nós tributamos a honra e a glória, a Ele tributamos o louvor e a adoração. Somente a Ele, se não for Ele, nós não temos salvação. Ah, Jesus, se não for Jesus, Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício dele pelo nosso. Olha, imagina eu e vocês sendo crucificados. Imagina eu estiver orando, falando assim: Senhor,
Afasta de mim esse cálice. Imagino eu saber que eu ia estar fazendo outro dia, eu ia estar esperando alguém pegar eu, me crucificar, bater em mim, açoitar. Irmãos, eu saía correndo, irmãos. Bora para analisar. Ah, pastor, mas o senhor estaria morrendo por uma mudança. Eu morrendo por alguém que não dá valor. Eu morrendo por alguém que não acredita. Eu morrendo por alguém que despreza o sangue da cruz. Quantas pessoas desprezam o sacrifício de Jesus? Quantas pessoas brincam de ser crente, irmãos? Quantas pessoas brincam com o Evangelho, com a sua salvação? Estão brincando todos os dias. Hoje eu me converto, amanhã não. Hoje eu estou na igreja, amanhã não. Amanhã um dia vai dar certo, eu vou voltar para Jesus, mas o dia de amanhã não nos pertence. Pessoas que brincam de ser crente, brincando com a salvação, brincando com o que é mais precioso. A nossa vida, a nossa alma tem que estar guardada nas mãos do Senhor. Mas Jesus não olhou para isso. Ele sabia que muitos iriam desprezar. Muitos estariam desprezando o seu sacrifício. Muitos estariam zombando, escarnecendo. Muitos hoje dizem que são ateus, à toa. Muitos dizem isso. Muitos não querem saber. Mas Jesus diz assim: olha, a minha parte está feita. Eu fiz por vocês. Só que agora quem tem que correr atrás de mim é vocês. Porque a minha parte eu fiz por salvar vocês. Agora vocês têm que fazer. Vocês têm que renunciar à vontade da sua carne para fazer a minha vontade. Vocês têm que deixar o pecado para fazer a minha vontade. Porque quando vocês fizerem a minha vontade, eu vou escrever o seu nome no livro da vida, e você vai ter direito a ainda morar comigo eternamente, ser salvo para todo sempre. Quando você levanta a sua mão agora e glorifica o nome do céu dessa noite. Aleluia. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo em que Jesus deu para nós a oportunidade de servir, glorificar, adorar, exaltar a Ele. E quantos estão desfazendo isso? Quantos estão brincando, deixando a fé? Ah, Jesus! Ah, meu Deus! Se todos soubessem, irmãos, se todos soubessem como é o sacrifício de Jesus pela nossa vida, se todos soubessem quando eu e você andava no mundo, não tinha valor nenhum, Jesus dando oportunidade para nós. Se vocês soubéssemos quanto sacrifício Jesus fez por nós, se nós soubéssemos o que Ele fez pela nossa vida, nós não sabemos nem um pouquinho disso. Nós sabemos que a Bíblia diz, nós não sabemos que Ele passou fome, passou sede, necessidade por amor a nós, porque Ele tinha que pregar a palavra. Ele não levava nada consigo, somente a fé. Ele sabia que o próprio Deus o enviava, e onde ele estava, a presença do Pai estava com ele. Ele sabia que nós iríamos passar por isso que ele preferiu passar, por amor a nós, por amor à nossa alma, que às vezes nós nem temos amor em nossa própria vida, mas ele teve pela nossa. Nós desprezamos aquilo de maior, precioso em nossa vida, que é a vida eterna. Desprezamos a graça de Deus pelo que Jesus fez. Desprezamos, é desprezo. Pelo que Jesus fez por nós, é desprezo. É nós abandonar, viramos as costas para a cruz, dizendo: Jesus, eu não preciso da tua ajuda, não. Eu tenho que me virar, eu sou capaz. Cuidado com pensamentos, cuidado com as opiniões dos outros. Esquece a opinião dos outros, olhe pela palavra, olhe pelo sacrifício de Jesus. Esquece o que os outros criticam, esquece o que os outros falam de você. Olhe pelo sacrifício da cruz do Calvário. Lembre pelo que Ele fez por nós. Lembre pela presença do Senhor sobre a nossa vida. Lembre da presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Fica de pé em nome de Jesus.